Viver com o fantasma de alguém, ou com a possibilidade de algo, é uma das dores que o tempo nunca cura. Não importa o quanto você corra, o quanto tente, ou o quanto recomece. O cenário impossível que você criou na sua cabeça nunca vai acontecer. Mas e se o tempo te desse uma segunda chance? E se o azar fosse justamente poder reviver o que já morreu? Viver cada erro, cada arrependimento. E nunca conseguir mudar o final. Pro Echo, o tempo não é um poder, é uma maldição. Echo sempre acreditou que poderia consertar tudo. Um erro, uma decisão, um instante. Cada batida do relógio era uma oportunidade de mudar o passado. Mas a verdade é que ninguém volta no tempo sem pagar um preço. Porque o tempo cobra. E ele cobra caro. Tudo o que o Echo tinha desmoronou diante dele, sem que percebesse o momento exato em que perdeu. Os amigos, o lar e ela. Como um relógio quebrado, o tempo começou a girar fora de ritmo. E quanto mais o Echo tentava consertar o mundo, mais ele se afastava dele. Ele se isolou, criou um refúgio em meio ao caos, uma utopia para todo mundo que não fosse a Jinx. Porque, mesmo podendo voltar no tempo, mesmo revivendo o mesmo erro 1000 vezes, ele nunca conseguiu salvar o que realmente importava. Jinx sempre foi o reflexo do que o Echo temia se tornar. Não porque ela escolheu um caminho errado, mas porque o mundo nunca lhe deu a chance de escolher. Ela perdeu tudo e o tempo só fez o resto. Cada trauma virou um eco, cada lembrança uma explosão, e até o nome Powder deixou de existir. Jinx é a soma de todos os erros que o Echo nunca conseguiu desfazer. Ela é o resultado do tempo distorcido, do caos que nasce quando a inocência morre. E por mais que o Echo tente odiá-la, há uma parte dele que entende, porque ele viu o momento que tudo começou. Ele estava lá. E o que dói não é o que ela se tornou, é lembrar de quem ela foi. Quando o Echo reencontra Jinx, o tempo para, literalmente. Não há segundos, não há batida, apenas um eco do que poderia ter sido. Ele a vê e tudo volta. A infância, os risos, o medo, tudo o que o tempo levou retorna por um instante. Só para lembrá-lo de que nunca mais voltará. A luta entre eles é mais do que uma batalha. É um choque entre o passado e o presente. Entre o que eles eram e o que o tempo obrigou a ser. Jinx luta contra o mundo, mas Echo luta contra o tempo. No final, nenhum dos dois vence, porque o tempo sempre vence. Quando Echo finalmente experimenta o gosto agridoce de uma vida que não é dele, ele entende o verdadeiro peso das suas escolhas. Mesmo que conseguisse tocar o que sempre desejou, mesmo que o coração insistisse em seguir aquela direção, algo ainda estava errado. Aquela vida perfeita, aquela realidade onde tudo tá certo, onde Jinx volta a ser Powder, nunca foi real. E no fundo, ele sempre soube disso, porque toda fantasia tem que ser impossível. No momento em que ela se torna real, o vazio aparece, e o sonho deixa de ter sentido. O paradoxo é cruel. O Echo controla o tempo, mas o tempo controla o Echo. Ele é capaz de voltar, mas não de reviver, de ver, mas não de sentir. O máximo que ele consegue é conviver com o fantasma de alguém que poderia ter sido algo, que poderia ter sido algo, que poderia ter sido algo. No fim, Echo e Jinx não são apenas dois personagens, eles são dois lados do mesmo trauma. Um tenta voltar para o passado, o outro tenta explodir o presente. Mas os dois estão presos no mesmo ponto, a incapacidade de seguir em frente. O tempo não cura, ele só nos faz lembrar com menos dor. Talvez seja esse o verdadeiro destino do Echo, carregar o peso do que perdeu, sabendo que até mesmo o tempo é incapaz de trazer de volta aquilo que foi real. Porque alguns fantasmas não assombram, eles apenas permanecem. The sky is torn, the leaves they fall. In quiet towns we hear the call. Your shadow lingers in the cold. A story left but never told.
Oh,